Ordem dos Advogados do Brasil de Criciúma lança cartilha OAB vai à escola. Corredores vazios marcaram o primeiro dia de trabalho do Congresso após o recesso parlamentar. Recursos de leilões de terrenos promovidos pela Prefeitura será para a pavimentação de ruas da cidade. O uso de agrotóxicos na agricultura continua gerando polêmica em todo o país. E no esporte, Tigre faz treinamento antes do embarque para o estado do Maranhão. Sábado tem duelo decisivo contra o Sampaio Correia em São Luís. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Criciúma, lançou a cartilha OAB vai à escola. A intenção é aproximar alunos de escolas criciumenses do direito, além de estreitar o relacionamento da instituição com a população. Simplificar o direito e promover conhecimento com uma linguagem específica ao público adolescente. Esse é o objetivo da OAB, com a cartilha lançada nesta quarta-feira. O projeto OAB vai à escola já existe na seccional catarinense, é um projeto da OAB de Santa Catarina, e nós estamos implementando ele na subseção de Criciúma com uma característica um pouco diferente, né? Nós elaboramos ao longo desses 2 anos uma cartilha exclusiva da subseção de Criciúma. Foi liderado esse trabalho pela comissão da OAB Jovem, presidente Tainá Colombo Pagani, né, que desenvolveu junto com todas as comissões temáticas da OAB essas informações, e nós aqui na subseção de Criciúma, nós tivemos a ideia de trabalhar com jovens, né, do ensino médio, né, de 15, 16, 17 anos, que estarão em breve, muito breve, ingressando no mercado de trabalho. Então, é um projeto já existente na OAB, né, como um todo, mas que na subseção de Criciúma ele ainda não estava estruturado, e nós resolvemos, então, nessa gestão, editar a nossa cartilha, selecionar voluntários, advogados e advogadas, né, para que a gente leve essas informações até as escolas. Em mais de 30 páginas, a cartilha OAB vai à escola leva os estudantes a mergulharem no universo jurídico de uma forma descomplicada. São assuntos relacionados ao dia a dia, à própria cidadania, né? Direito civil, direito penal, direito do consumidor, direito constitucional, né? A questão da violência doméstica, enfim, várias questões, direito previdenciário, direito do trabalho, né? Então, são questões que estão relacionadas com o dia a dia deles. Então, a gente está procurando descomplicar essa informação, levar, através de profissionais, isso para as escolas, trazendo noções de cidadania, né, de que as pessoas devem buscar os seus direitos, mas que também as pessoas têm deveres. Isso é muito importante nos dias de hoje, né, porque só assim, passando esse sentimento de coletividade para o jovem, é que a gente consegue construir um país melhor, né? E até que a cartilha ficasse pronta, teve muita pesquisa. Pelo público escolhido, o público-alvo do nosso projeto, a gente sim fez pesquisas, e também na Secretaria de Educação, mas também com todas as nossas comissões da OAB, né, através da elaboração técnica mesmo da cartilha. Contamos com a parceria com um projeto de mestrado, né, da Unesc, com a Apps Comunicação, que fez toda a diagramação da cartilha. E, enfim, é um projeto que, felizmente, né, ele se torna realidade, e que a gente espera, com ele, atingir todos os objetivos. O projeto já vai começar a ser implantado nas escolas. Em 2 instituições, a OAB tem visita agendada. É uma palestra, né, a princípio de 1 hora a aula, mas a gente está ainda em conversação com as escolas. Isso é um trabalho que é feito com cada escola. E iniciaremos por 2 escolas municipais, até para fazer uma avaliação, né, dentro da questão de hora, de abordagem, o que os alunos perguntam mais, né, porque tudo é muito novo para os nossos voluntários. Então, eu acredito que em breve, já iniciaremos na sexta-feira a primeira escola, mas em breve isso vai tomar todas as escolas públicas e privadas da nossa cidade.
e da nossa região, né? É importante dizer que a subseção de Criciúma abrange vários municípios. Para o presidente da OAB Subseção Criciúma, a iniciativa deve ajudar a formar melhores cidadãos. O projeto OAB Vai à Escola já existe na seccional catarinense, é um projeto da OAB de Santa Catarina, e nós estamos implementando ele na subseção de Criciúma com uma característica um pouco diferente, né? Nós elaboramos ao longo desses 2 anos uma cartilha exclusiva da subseção de Criciúma. Foi liderado esse trabalho pela comissão da OAB Jovem, o presidente Tainá Colombo Pagani, né, que desenvolveu junto com todas as comissões temáticas da OAB. Corredores vazios marcaram o primeiro dia de trabalho do Congresso após o recesso parlamentar. Por causa das eleições, a tendência é que fique assim, esvaziado, durante todo o segundo semestre deste ano. No Judiciário também ocorreu o retorno das atividades. Na abertura da sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia destacou o compromisso do STF com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição. Na sessão em que retomou os trabalhos do Supremo Tribunal Federal após o recesso de julho, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, voltou a afirmar que é inaceitável o descumprimento de decisão judicial e defendeu o compromisso do STF com o Estado Democrático de Direito. Para a ministra, o país vive, abre aspas, tempos de grandes preocupações. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. A ministra também destacou os atuais desentendimentos entre os poderes no Judiciário. O STF vem sofrendo bastante pressão nos últimos dias, principalmente após a briga pela libertação do ex-presidente Lula no início de julho. Carmen Lúcia afirmou que, abre aspas, os poderes não podem servir de pretexto para a inexistência de limites. Essa não é a primeira vez que a ministra Carmen Lúcia cobra respeito à justiça. Em evento no Rio de Janeiro, disse que vê o país dividido, abre aspas, uns contra os outros. As declarações da presidente do Supremo se dão na sequência a declarações e ações de políticos marcadas por críticas a decisões do Judiciário e até ameaças de interferência na Justiça. Às vésperas do início de mais um período eleitoral, Carmen Lúcia desejou que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil. Esperamos que o Estado de Direito, e neste semestre no qual se completam 30 anos de vigência da Constituição, que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil e seja construída com força por todos nós, como é da responsabilidade de todos os brasileiros, muito mais nós, servidores públicos. Aqui no Congresso, corredores e plenários vazios marcaram o primeiro dia de trabalho após o fim do recesso parlamentar. Até o final da tarde, somente 25 dos 513 deputados registraram presença na Câmara dos Deputados. E com as proximidades das eleições, a tendência é que o Congresso continue assim, esvaziado durante todo o segundo semestre deste ano. Embora faltem 10 semanas para o primeiro turno da eleição, deputados e senadores só deverão comparecer às sessões em 3 semanas específicas, o que os parlamentares chamam de esforço concentrado. Dos 35 partidos, 20 ainda deverão realizar as convenções nacionais até o próximo domingo, dia 5, quando terminará o prazo para a definição dos candidatos nas eleições. Por isso, deputados e senadores somente retornarão a Brasília na próxima semana. Segundo a assessoria da Câmara, as votações devem ser convocadas para as seguintes datas: 7 e 8 de agosto, 13 e 14 de agosto, 4 e 5 de setembro. No Senado, o cronograma prevê votações nos dias 7 e 8 de agosto e em pelo menos uma semana em agosto e outra em setembro. Na sessão Às Moscas, na Câmara, teve discursos
sobre as negociações entre Embraer e Boeing. Entre as votações previstas na pauta estão a que trata das mudanças no cadastro positivo, a instalação de bloqueios de celulares em presídios e a autonomia do Banco Central. A casa também deve analisar 4 medidas provisórias, entre elas a da reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento para caminhoneiros autônomos. No Senado, entre as pautas que devem ser votadas, estão a venda de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras, a permissão para a Petrobras transferir até 70% dos direitos de exploração de petróleo na Bacia de Santos e o marco regulatório para o transporte de cargas. A seguir, recurso de leilões de terrenos promovidos pela Prefeitura de Criciúma será para pavimentações de ruas. O governo de Criciúma anunciou que todo o recurso levantado com o leilão de terrenos na cidade será revertido para a pavimentação de ruas. Acompanhe na reportagem da jornalista Débora Correia. O leilão público de terrenos foi realizado na sala de licitações da Prefeitura de Criciúma na manhã desta quinta-feira. Os imóveis são áreas de utilidade pública e são leiloados por meio de uma lei municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a desafetar e alienar bens imóveis do patrimônio municipal. O valor arrecadado no leilão será aplicado na pavimentação de ruas no mesmo bairro onde está localizado o terreno. A finalidade era a venda de áreas públicas, devidamente autorizado pela Câmara de Vereadores e pela população do local, e os recursos arrecadados serão empregados na pavimentação nos locais onde está o terreno. Com a medida, a comunidade, bairro ou loteamento pode pavimentar as ruas sem ter nenhum custo, já que todo o valor do terreno é utilizado na pavimentação. Mas isso depende de um processo feito com a própria comunidade. A Prefeitura, identificando a existência de um terreno de utilidade pública numa área em que haja poucas ruas pavimentadas, a Prefeitura chama a comunidade, discute numa audiência pública a possibilidade de vender aquele terreno e transformar o dinheiro arrecadado em pavimentação. Depois essa vontade da população é levada à Câmara de Vereadores, que autoriza ou não a Prefeitura a fazer o leilão. Tendo a autorização, é lançado o edital de licitação, na forma de leilão. Decorrido o prazo de lei, feito o certame licitatório, e aí aqueles interessados vêm até a Prefeitura, na sala de licitações, e dão os seus lances, sendo vencedor aquele que ofertar a maior quantidade de dinheiro. Os terrenos que não foram vendidos no leilão dessa quinta-feira voltam ao processo de venda no próximo edital. Hoje estavam disponíveis cerca de 26 terrenos, num valor total de 3,5 milhões aproximadamente, e foram vendidos 8 terrenos num valor arrecadado hoje de R$ 1.140.000. Além da venda de terrenos públicos não utilizados, a administração municipal também oferece a possibilidade de coparticipação de comunidades na pavimentação de vias do município. A parceria agiliza o processo e dribla a burocracia. Até o fim do ano, a expectativa é ter pavimentado com lajotas 22 ruas através do programa. No total, segundo a Secretaria de Obras, o município já tem recursos garantidos para pavimentar 195 ruas até dezembro. A pavimentação agora, com esse dinheiro arrecadado, a diretoria de infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura, melhor dizendo, começa a fazer o planejamento para a pavimentação das ruas desses bairros que tiveram as suas áreas de utilidade públicas vendidas. O uso de agrotóxicos na agricultura sempre foi e será um assunto polêmico. Muitos falam no medo de doenças. Outros dizem que sem eles, os agrotóxicos, vai faltar comida para todo mundo. No meio do caminho estão os orgânicos. A discussão vai longe.
Para colher pêssegos docinhos, o Valdir investe em vitaminas e nutrientes que vão na água que rega o pessegueiro. Uma espécie de adubo aquático. E quanto maiores as frutas ficam, mais chamam a atenção dos insetos. Nessa hora não tem jeito. Para expulsá-los, só mesmo com os agrotóxicos. É uma tecnologia de custo muito alto, né? E ele não vai estar aplicando indiscriminadamente, né? Porque inviabiliza o negócio dele. Fica muito caro e ele não consegue ganhar dinheiro. Com certeza ele não tem o interesse de estar aplicando sem a necessidade. Caros e perigosos. Se não usados da maneira correta, podem ocasionar doenças graves. Mas desde que você observe todos a regulamentação de como tem que ser feito, né, o produto indicado para a cultura, a dosagem correta, observar também a carência da colheita, que é desde a aplicação até o momento que você vai colher o fruto. Então tudo isso aí você tem que respeitar, né, para que tenha segurança alimentar. O nutrólogo Flávio Madruga defende o cultivo de alimentos orgânicos. Para ele, os malefícios dos agrotóxicos vêm a longo prazo. O que mudou? Chama-se comida. A nossa comida mudou. Aquela comida caseira foi trocada por uma comida processada e com uma comida rica em fertilizantes, estabilizantes, agrotóxicos. Então, nós defendemos que se volte uma alimentação mais saudável. Para aumentar o consumo dos orgânicos, ele plantou no quintal de casa diversas espécies sem usar pesticidas. Nós estamos numa horta orgânica com mais de 20 variedades de frutas, verduras e legumes. E a ideia de fazer a gravação agora aqui nesse lugar é justamente mostrar que é possível sim plantar variedades sem uso de agrotóxicos. Aqui, por exemplo, nós temos a couve de Bruxelas. E para ela não ser atacada pelos insetos, foi plantado aqui um pé de berinjela, alho poró e pimenta. São plantas que atraem as lagartas e os insetos. Dessa forma, a couve fica preservada. Você coloca plantas nas laterais, que são plantas que atraem mais esses insetos, e eles vão lá e comem essa planta e deixam a sua produção. O problema é que a técnica não funciona nas grandes plantações. E aí o uso do agrotóxico é inevitável. Os orgânicos, por serem produzidos em escala menor e com maior demanda de trabalho, acabam custando mais caro. Muitas das vezes, o pouco que nós gastamos a mais hoje, lá na frente nós conseguimos economizar em relação ao aparecimento de doenças. Porque o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: o que é caro é doença. O médico toxicologista Ângelo Trapé sabe dos perigos do agrotóxico, mas garante que, se usados da maneira adequada, não oferecem riscos à saúde. Se o indivíduo usar os equipamentos de proteção individuais, que são máscara, luva, né, macacão, né, botas, né, e usar na medida, na dosagem que os técnicos orientam ser utilizado, né, as vias de absorção desse produto não estão impermeáveis. O médico vê a tecnologia de pesticidas como um benefício para a produção de alimentos. Segundo ele, sem o uso de agrotóxicos, a produção de frutas, verduras e legumes poderia cair pela metade no Brasil. O Brasil é um dos países que tem menor área de plantio do que outros países. É o país que está em 6º ou 7º lugar em uso de agrotóxicos ou pesticidas por hectare, né? O principal país que aplica mais agrotóxicos por hectare é o Japão. É o país que tem a maior longevidade do mundo. Com agrotóxicos ou não, o importante é se alimentar com saúde, pratos ricos em vitaminas e proteínas. E mesmo os orgânicos devem ser lavados antes de serem consumidos. Agora, do ponto de vista de segurança química, pode ficar tranquilo que pode consumir qualquer tipo de alimento, in natura ou não, que eles estão extremamente seguros para o consumo da população brasileira e mundial. A seguir, Tigre faz treinamento antes do embarque para o estado do Maranhão. Sábado tem duelo decisivo contra o Sampaio Corrêa na capital, São Luís.
Agora vamos falar de esporte. O Criciúma realizou hoje no CT Antenor Angeloni o último treinamento antes do embarque da delegação para o estado do Maranhão. No sábado à noite, o tricolor irá encarar o Sampaio Corrêa na capital São Luís. O jogo será válido pela última rodada do turno da Série B. A dedicação nos treinos é visível. Os jogadores do Criciúma compraram a ideia do técnico Mazola Júnior para os carvoeiros vencer o Sampaio Corrêa, adversário direto na luta contra o rebaixamento, é preponderante. Verdade, né? Sabemos que o Sampaio está lá atrás de nós, né? Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente se preparou da melhor maneira possível para que a gente possa chegar lá no Maranhão, fazer um grande jogo e voltar de lá com os 3 pontos. E para obter sucesso na missão no Maranhão, é preciso, antes de mais nada, cautela. Atacar é necessário, porém, sem jamais se descuidar da defesa e, por consequência, da marcação. Com certeza. É um jogo que a gente vai ter que estudar no começo do jogo, né? Para ver como o Sampaio vai se adaptar ali dentro do campo, para que a gente possa estar bem preparado e a gente possa sair nos contra-ataques para que a gente possa fazer os gols. E o Criciúma usa de todas as armas possíveis, inclusive o bom astral do grupo, que voltou após uma sequência de bons resultados. Com certeza, né? A gente está vivendo um bom momento, está crescendo na hora certa no campeonato e a gente espera dar continuidade nesse jogo, né? Sabemos que não vai ser fácil, porque a equipe do Sampaio está precisando também do resultado, mas a gente vai procurar se defender bastante ali atrás para que quando a gente sair para o jogo a gente possa fazer os gols. Porém, nada de dar o passo maior que a perna, hein? É hora de pensar partida após partida e projetar a recuperação do Tigre. Então, né, a gente procura estar conversando lá dentro do vestiário, primeiro pensar jogo a jogo, né? Que a gente sabe que a gente pensando jogo a jogo, a gente vai alcançar coisas altas lá em cima. E a gente vai ter um jogo muito difícil com o Sampaio, e se a gente conseguir somar os pontos necessários, nós vamos conseguir brigar lá em cima. Para tudo dar certo, de olho no adversário, que desesperado deve atacar o Tigre de forma incisiva. Com certeza, né? A gente deve propor o jogo, né? Jogar para frente, porque eles estão precisando também do resultado, mas é a hora da gente ter inteligência, né? Saber na hora certa de atacar para que a gente possa fazer os gols. Hoje é dia de Primavera Saúde. E no programa de daqui a pouquinho, a jornalista Débora Corrêa irá conversar com o Dr. Eduardo Martins, que falará sobre a importância da vitamina D no corpo. A vitamina D é um hormônio essencial para o corpo humano e sua ausência pode proporcionar uma série de complicações. A principal fonte de produção da vitamina se dá por meio da exposição solar. E é sobre essa vitamina que conversamos com o médico dermatologista Dr. Eduardo Martins no Primavera Saúde desta quinta-feira. A vitamina D, ela é um nutriente, só que ela é absorvida via exposição solar. Esse é o grande diferencial dela. Então, por ela sofrer uma reação química dentro do nosso organismo, a gente pega sol, sofre uma reação química dentro do nosso organismo e esse nutriente começa a ser produzido. Devido a essa reação química necessária para que essa vitamina D esteja disponível para a nossa saúde, nós poderemos considerar um hormônio. Falam assim, hormônio D. Por quê? Porque precisa dessa reação bioquímica dentro do organismo ocorrer para que essa vitamina esteja plena, esteja disponível para o nosso consumo, para o nosso uso. Mas ela é conhecida como uma vitamina, a vitamina D. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo podem acompanhar pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Eduardo Martins, sou médico dermatologista e nós vamos falar sobre vitamina D e saúde geral. Então tá combinado, daqui a pouquinho tem Débora Corrêa, Dr. Eduardo Martins no nosso Primavera Saúde. O Informe Região fica por aqui e voltará amanhã, claro, se Deus assim permitir. Boa noite.